Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a mediunidade, livros ao qual buscamos como fonte de pesquisa e de orientação. Primeiro é o livro dos médiuns, livro de cabeceira para todo médium buscar se esclarecer referente ao que ocorre com ele, as variedades de mediunidades que temos, qual a mediunidade que ou melhor, nessas variedades de mediunidade, a que mais se evidencia em nós é aquela que nós temos que dar importância, porque essa que mais se evidencia é a que mais estamos propícios a trabalhar com ela. Então, o livro dos médiuns tem que ser um livro de cabeceira para qualquer médium, ou para aquele que busca ou quer saber qual o mecanismo da mediunidade. E os livros complementares, não deveria ser outro, é o livro de Carlos Bernardo Loureiro, A Mediunidade Segundo o Espiritismo, que vocês podem encontrar no ICBE, Instituto de Ciência Espírita, Instituto de Cultura Espírita, Carlos Bernardo Loureiro. E o Delma, E Elucidações Kardecistas, que é também de Carlos Bernardo Loureiro. Mas, antes de tudo, o livro dos médiuns. Não vamos abrir mão dos livros da codificação, porque os livros da codificação, eles são o alicerce da doutrina. E como alicerce da doutrina, ele não pode ser deixado para o lado e simplesmente pegarmos outras obras complementares. Porque Carlos Bernardo Loureiro, assim como tantos outros irmãos, seguiram o pensamento dos espíritos. O que ele fez aqui foi dar pinceladas, claro, junto àquilo que ele já lera, que ele estudava, que ele pesquisa. Então, é do seu próprio punho, é das suas pesquisas também. Ele aqui colocou também os seus critérios, as suas avaliações, as suas pesquisas, as suas comprovações. Não foi um livro feito aleatoriamente ou pelo simples fato do achismo, né? Ou a leitura de romances diversos, mas sim fruto de pesquisa. Então, como nós hoje vamos falar sobre a mediunidade, primeiro vamos aqui, a priori, saber o porquê devemos estudar a mediunidade. Primeiro, vale lembrar que o estudo da mediunidade, ela não está restrito ao só o dirigente espírita. Ele está sobre a responsabilidade também daqueles que exercem a mediunidade e daqueles também que querem se entreter diante dos princípios da mediunidade. O que é mediunidade? Qual é a sua importância? Qual é as suas consequências? O seu mau uso? Será que ela está vinculada às seitas? Ela partiu de uma ideia religiosa? Ou ela é um atributo dado por Deus? Qual é a importância da mediunidade para o ser não restrito à instituição espírita, minha gente? Precisamos largar essa coraça de que médium só é dentro do centro espírita. Mediunidade, ela é uma faculdade que traz danos, ela não está no ser desde a sua criação, porque ela faz parte de um centro espírita, de uma filosofia. Não é nada disso. Primeiro vale lembrar o seguinte: a mediunidade é um atributo dado por Deus. O que é isso? Foi um valor, foram valores dados pelo Criador. E esses valores, eles foram
inserido, vamos dizer assim, para maior compreensão, no ser espiritual que nós somos, desde quando Deus nos criou. Então, ela não está ligada a nenhum aspecto filosófico, religioso, científico, não. A mediunidade, ela desabrocha a partir do momento, desde quando o homem existe. Agora existe a sua gravidade. Ela acontece aonde quer que nós estejamos. Ela não depende de crença, não depende de educação, não depende de critérios, ela não depende de nenhum aspecto ditado pelo homem. Ela vai eclodir. Então, onde quer que nós estejamos, ou dentro das nossas instituições religiosas, ou dentro da nossa casa, não interessa. Ela vai eclodir, porque ela foi dada pelo Criador. Daí se segue que, porque o Espiritismo tem muito mais embasamento e coerência para explicar a mediunidade, porque foi os próprios espíritos que vieram se comunicar, vieram pelo intermédio da mediunidade mostrar a sua existência. Mas o que é a mediunidade? É uma doença? É um estado patológico? Né? Não. A mediunidade, ela é vamos dizer assim, as potências do espírito se exteriorizando no físico. A exemplo disso, temos variedades de mediunidade. E essa mediunidade, ela está vinculada ao organismo, ela se manifesta organicamente, com a influência de um espírito desencarnado ou com a nossa própria. Nós influenciamos, nós exteriorizamos, ou melhor, influenciar não é bem o termo, não condiz, mas nós exteriorizamos essa potencialidade. Como? Nós pensamos, nós sentimos, e todo esse contexto, esse conjunto de manifestação, ele se exterioriza porque primeiro nós somos espírito, e o corpo, e no corpo, exterioriza de forma restrita. A exemplo disso é a visão. Porque a visão, em muitos de nós, toma uma proporção maior, além daquilo que a gente vê no físico. Porque o espírito se afasta do corpo, se distancia do corpo e vê além desse corpo. Para o desconhecedor dessas informações, diz que está vendo pelos olhos, mas ele não está vendo pelos olhos. Ele é espírito, está afastado momentaneamente do corpo, está tendo essa visão, que ela pode ser a clarividência, ela pode ser a vidência, e assim como tantas outras variedades de vidência que não fica só aí, né? Então daí a gente vê que a preocupação em ler o livro dos médiuns tem que existir em nós, porque primeiro nós temos que saber qual é a faculdade que nós temos, como é que ela está sendo exteriorizada, por quê, em que momento, porque a criança, ela manifesta a mediunidade, e no entanto é criança, já que o seu corpito não lhe dá aos nossos olhos a possibilidade dessa manifestação, aos nossos olhos, viu? Porque é uma questão muito corriqueira na nossa vida. Por nós termos a nossa visão limitada, achamos que a lei de Deus também tem que ter. E aí o que é que os espíritos aqui disseram a Kardec? Isso está no índice do Evangelho segundo o Espiritismo. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, ortogrou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais.
como o telescópio. Ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, é por isso que nós aqui sempre falamos. O especialista físico, ele desconhece o que é espírito. Ele não sabe lidar com o espírito. Ele desconhece a mediunidade, que é o veículo de comunicação dos espíritos. E aí vem aqui as diversas variedades de mediunidade colocadas. O porquê? Qual é a importância da mediunidade na sociedade? Será que é coisa de maluco? Né? Será que é fato o homem ver espírito, sentir espírito, além do mais, ter percepções, ele é espírito, pressentimentos, sentimentos que ele traz após sair do corpo. E tudo isso está na mediunidade. Está aqui as variedades, onde explica ao homem o porquê das situações divergentes, sociais, econômica, física, social. A mediunidade ela não está restrita ao centro espírita, mesmo porque vemos políticos médios, cantores médios, todos eles são médios. Agora, claro, eles não são médios de manifestação. Essa manifestação, minha gente, ela pode ser, ou melhor, desculpe, eles são médios também de manifestação, porque a manifestação, assim disseram os espíritos, ela não está restrita à interpenetração psíquica, ou seja, o espírito usa da voz do médium, não. Existe a manifestação oculta, que é o pensamento, a manifestação espontânea, que o espírito se apresenta, a manifestação provocada, que é a evocação, não é invocação, é evocação. Você chama o espírito, então você está evocando. Invocação é chamar potência superior à sua ajuda. IN e EV. Né? Então, daí a gente vê também as manifestações aparentes de espíritos que se manifestam, que todos veem. Tudo isso é manifestação. Quando nós manifestamos as nossas potencialidades como espírito, somos nós espíritos que estamos manifestando. Que nós também temos as nossas vivências pretéritas, as nossas conquistas, e nós as manifestamos, dependente de espírito. Quando há uma interferência, aí é uma comunicação exterior, é uma comunicação inteligente. Daí se vê que a mediunidade, como ela tem as suas variantes, as suas variedades, cabe a nós estudarmos. Há exemplo disso, quer ver? Eu tive conhecimento de um fato, de uma criatura, que ela trabalhava em uma instituição e, como médium, que nós não deixamos de ser médium pelo fato de sairmos das instituições espíritas, não nos enganemos. A mediunidade ela vai existir por toda a eternidade como espírito. As problemáticas também. É agora que nós vamos chamar a atenção para uma questão muito importante. O médium, quando trabalha com essas potencialidades, ele acende uma luz no escuro para si mesmo, não é para ninguém. Primeiro que ele se desenvolve como homem no estado encarnado e como espírito.
desenvolvendo assim as suas potencialidades. Eu costumo dizer o seguinte: o médium educado, o médium com sua mediunidade bem orientada, educada, ele tem uma bússola para lhe direcionar. Porque a mediunidade, ela serve como uma antena, uma bússola para lhe acionar nos momentos previstos. Mas isso tem que estar imbuída dos princípios espirituais. Porque é isso que nós vamos trazer agora. Esse médium, trabalhando em uma tal instituição, ali quando ia socorrer os encarnados, esse médium caía no estado de desmaio. Esse médium desmaiava, esse médium tinha ânsia de vômito, enfim, sintomas que ao adentrar ele não estava. Qual foi a orientação dada para esse médium? Que esse médium procurasse um outro caminho, porque ele não estava se dando bem com aqueles trabalhos. Olha aí. Quer dizer, é por isso que nós dizemos que Kardec, essas pessoas não estão estudando Kardec. Kardec está aleijado do movimento espírita, não é do espiritismo, é do movimento espírita. Porque se nós realmente, não é que nós somos expert em nada, minha gente, nós não vamos aqui alterar os fatos, nós não somos expert em nada, mas nós temos que buscar uma diretriz para sabermos o que acontece conosco e o que acontece com os outros. Esse médium automaticamente foi afastado da instituição, porque a instituição dissera que ali não era lugar dele. O que nós vemos aí? Esse médium vai deixar de sentir isso? Não, de forma nenhuma. Primeiro, que a potência é dele, o sentir é dele. Essa é a sua faculdade de atração. Ela não vai se extinguir pelo fato de ele ter saído da instituição espírita. Muito pelo contrário, é aí que a coisa vai pegar mais ainda. Primeiro, porque ele não vai ter uma diretriz segura, uma educação nessa mediunidade e o esclarecimento de que ele está ajudando. Ele está acendendo a luz no escuro, como diz Carlos Bernardo Loureiro. Muito pelo contrário. Essa mediunidade, a priori dizemos o seguinte: a proporção que o médium tem uma faculdade ostensiva, não é que nós desenvolvemos mediunidade, isso não existe. Nós exercitamos essa faculdade, porque nós já temos, nós não desenvolvemos coisa nenhuma. Nós temos em nós essa faculdade. Independente de estar onde estivermos, cremos no que creamos, mas ela está em nós. Então, a proporção que o tempo vai passando e o corpo vai envelhecendo, o médium tende a ficar cada vez mais doente, porque essas energias vão se agregando cada vez mais espiritualmente. E essa faculdade ao qual antes tinha uma possibilidade maior de se exteriorizar essas energias, elas se agregam cada vez mais. É por isso que, muitas das vezes, a questão obsessiva, ela é de forma tão grave que não tem mais condição de curar. Porque as energias já se agregaram tanto ao perispírito que não tem condição de haver um trabalho. Há um trabalho realmente, porque a lei de Deus tem seus meios. Mas a criatura já não consegue mais se livrar dessas energias. É isso que serve de esclarecimento para nós. Quanto mais o médium trabalha, mais ele tende a expandir
o seu corpo perispiritual de forma a dar-lhe condição de equilíbrio, de percepção, de coerência, de raciocínio, de crítica. Tudo isso a mediunidade desenvolve em nós. Isso não é balela, não. Isso não é balela, não. Porque essa faculdade está em nós. Não está nos espíritos como achamos. Eu estou dando... tal espírito está me trazendo tal doença. Não. O espírito não traz doença. Na verdade, o que o médium sente é as impressões do espírito de tal forma que deixa ali essas sequelas. E a proporção que o médium não dispersa essas energias, porque o trabalho mediúnico é para isso, está aqui, ó. Leia a Mediunidade segundo o Espiritismo e leia Elucidações Kardecista de Carlos Bernardo Loureiro, onde os espíritos dizem que os espíritos que desencarnam, eles estão tão atrelados ao corpo, às influenciações do corpo, melhor dizendo, que eles não conseguem perceber os espíritos esclarecidos que ali estão lhe ajudando. E não conseguem captar as informações desses espíritos. O que é que acontece? Esses irmãos, que não são espíritos de luz, mas espíritos esclarecidos, que sabem que as influenciações físicas e a ignorância do homem se transporta com ele, ele não deixa no túmulo, traz esses espíritos para casas como essa, onde ali é feito um trabalho de desimantação dessas energias, de desatrelamento, de esclarecimento. É por isso que o médium precisa estudar Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. Vamos por sequência, minha gente. Não abdiquemos dos livros da codificação para darmos ensejo a livros complementares, porque vamos nos perturbar. Primeiro, que o livro da codificação, ele segue uma sequência filosófica, também científica. Você não é que nós estamos dizendo que não leiam livros complementares, leiam, mas leiam livros complementares que ela tenha um segmento com essas obras, como tantos outros também que façam suas colocações contrárias. Vamos ler sim para termos embasamento, mas não abdiquemos do livro da codificação. O livro da codificação, eles são de eminente importância porque ele tem um segmento filosófico e coerente. As suas informações, elas se ligam umas na outra, de livro para livro. Elas não são diversificadas, porque é o livro dos espíritos ou é o livro dos médiuns, não. Elas são sequência de um livro para outro, assim também como a Revista Espírita. Então, abdicarmos disso é vivermos na escuridão. É aí que está a questão da informação que o médium tem que ter. Porque a interpenetração psíquica, ela tem as suas, vamos dizer assim, as suas observações a ser feitas. Todos os médiuns são iguais nas manifestações dos espíritos? Não. Temos mediunidades iguais. Somos espíritos com os mesmos atributos. Mas a qualidade, a informação, a seriedade, a postura moral do médium, que também influencia, que não é a postura de religioso, diga-se de passagem, mas é a postura do médium enquadrada às suas aquisições inteligentes e sentimentais. Quanto mais o médium ele é leviano, mais ele tende a trazer para seu círculo espíritos levianos. Quanto mais o médium descrente, ele traz também todo o princípio de informação que o médium traga nele, vai servir
como, vamos dizer assim, diretriz para os espíritos se comunicar com ele. Foi essa a diretriz que ele ofereceu. Então, é por isso que esse médium, que hoje trabalha com a mediunidade, e mesmo que não trabalhe, mas que está na instituição espírita, ele tem a obrigação, dever de buscar estudar. Criou-se aí que espírito só se manifesta dando comunicações, que é o chamado de penetração psíquica. Pegamos o livro dos médiuns, vemos aqui as variedades, diversidades de comunicações que acontecem. Né? E aí o que é que acontece? Esses médiuns são médiuns psicógrafos, telepáticos, videntes, clarividentes, enfim, lendo o livro dos médiuns, que são tantas que se a gente for aqui nomenclaturar, não tem tempo para isso. E aí o que é que acontece? Essas variedades de comunicação, elas estão atuantes em nós, elas se manifestam em nós. Agora, a falta de informação da mediunidade leva-se a crer que o médium só é médium quando ele dá manifestação, né? Ou incorporação, né? Pois é isso, muito bem. Vemos médiuns psicógrafos. Primeiro, vale lembrar o seguinte, que esses médiuns, eles não são vistos como médiuns por não manifestar ostensivamente sua mediunidade. Aí acha o quê? Se o médium quer escrever, ou escreve coisas absurdas, porque, minha gente, eu não sei que pensamento é esse, essas criaturas. Os espíritos disseram que todos os espíritos têm sua importância, desde os mais inferiores aos superiores. O espírito vem, retrata aqui a sua vida, e aí esse médium psicógrafo, seja ele de que aspecto for, ou intuitivo, ou mecânico, ou semimecânico, é psicógrafo, ele está escrevendo. Esse médium, ele é hostilizado porque ele passou uma comunicação de um espírito que a sua comunicação foi medíocre para muitos. Aí diz assim a esse médium: tome cuidado que vocês são os obsessores. Tome cuidado que são os obsessores. Aí vem aqui no livro dos médiuns, Kardec passa a avaliar as comunicações apócrifas. Bom, se Kardec avaliou as comunicações apócrifas, porque essas comunicações tiveram importância para o quê? Para a instrução. Como é que você vai saber distinguir algo, se é certo ou errado, se esse erro ele não é avaliado? Tá vendo? Aí diz ao médico: olha, primeiro que o médico já começa a ficar amedrontado. Bom, olha, tome cuidado que os espíritos obsessores estão lhe enganando. Médium noviço, né? Está com sua mediunidade, exercitando sua mediunidade. Ouve isso. Qual é a diretriz desse médium? Pegar a porta da rua e ir embora. Não é verdade? É isso que a gente vê. Primeiro que temos que observar que os espíritos... Aí ele vai seguir instrumento que vai escrever música pornográfica, dos espancadores da vida, pois etc. Já vão manifestar. Aí não é médium não. Ou então os adolescentes vão virar traficante, né? Porque, não, isso não é obsessão, não. Isso é do espírito. É do espírito. Ninguém dá valores a ninguém, gente. Nem valor, nem valores. Não é recurso de pai e mãe. Não vem nos genes, não. O que vem nos genes nosso são as cargas
hereditárias físicas. Físicas, morais não. O espírito muda com seu potencial. Exatamente. Ou aprimora. Ou aprimora. Morais, ninguém, nem pai, nem mãe, nem tio, nem titia, nem ninguém dá qualidades morais a ninguém. Nós a desenvolvemos, nós somos espíritos. É conquista de cada um. A má índole ou a boa índole pertence de cada um. Aí é que o livro dos médios, ele fornece condições para se fazer uma desobsessão. Correto. Porque, como você falou aí, a questão de que há espécies de obsessão ao qual afeta tanto o físico, ao qual se torna irreversível aquela situação física. Mas a questão também é que há processos obsessivos que duram várias reencarnações. Exatamente. Porque para toda causa moral tem que ter soluções morais. Exatamente. Enquanto o indivíduo não desejar e não buscar como fazer essas soluções morais, ele vai continuar dominado por esses espíritos. E não só pelos espíritos, mas sim pela situação de inferioridade ao qual que ele mesmo está se vinculando. Porque vamos ir raciocinando. Os espíritos também se afastam de nós porque eles veem, muitos deles veem que eles estão perdendo tempo. Eles têm que se melhorar. Se não se melhora de uma forma, vão se melhorar de outra, com a reencarnação compulsiva. Então, a inferioridade nossa, ela não vai deixar de existir ou passar porque o espírito inferior, né? Porque os espíritos não gostam que chamam de espírito obsessor, orienta que chama de espírito inferior. O espírito inferior, ele tem também inteligência. Ele tem os seus sentimentos de querer um dia ser feliz, se melhorar. E aquele que serviu para ele sendo perseguido por ele, vai continuar. Foi aquilo que Jesus dissera, acreditamos, que ele tirou 7, mas se não tomar cuidado, voltará mais 7. Então que aí a gente já Significa dizer o quê? Que é uma relação de parceria. Significa dizer o quê? Que um indivíduo que está sendo acometido de uma certa força oculta, que nós chamamos de um espírito inferior, o obsessor, chega em um ambiente como esse, que lhe esclarece, lhe orienta, fortalece o seu potencial para se libertar dessa força oculta, desses espíritos inferiores. E ele não muda o seu modo operante de vida. Exato. Ele vai atrair novamente essas entidades com o seu comportamento. Entendeu? Por quê? Porque a obsessão é o substrato de um processo altamente obsessivo. Não há obsessão sem que não haja auto-obsessão. Auto-obsessão. Você só é cometido de uma obsessão porque se você for obsidiado, você tem que ser primeiro compatível, ser afim, ter vinculação com aquilo. Caso contrário, fica aquela questão de semelhante atrair semelhante. Exatamente. Entendeu? É por isso que muitas vezes eu rebato quando alguém fala por aí: eu não tenho medo da bruxaria, não tenho medo da feitiçaria, porque eu sei que o mal só atinge quem está sintonizado com ele. Agora a gente pergunta: quem é de nós aqui no mundo de prova e expiação que não está realmente vinculado com o mal? Se assim não fosse, aquilo estaríamos, pelo fato de estarmos compatíveis com a natureza do jogo, que é compatível com a nossa prova e expiação. Essa é a natureza de todos nós, sem exceção. É óbvio que nenhum de nós estamos livres, estamos imunes do mal. Nem Jesus escapou disso. Exatamente. Qual foi a processo que ele passou aí? Ou então não acredita que ele passou por isso, né? Mas, infelizmente, Jorge, o que a gente faz uma reflexão é o seguinte: é que se
muitas pessoas, um número muito grande, acha que o mal é só aquele que a pessoa sente dor, está desequilibrado socialmente, onde não pode trabalhar, onde não pode estudar, né? Está na cama. Não, o mal não é só nesses aspectos. Não. O mal ao qual ele se observa é a falta de reflexão do homem diante dos seus atos. Os espíritos, está no livro dos espíritos, os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que nós imaginamos. De ordinário são eles que nos dirigem. A corrupção, ela é, para muitos ela é um mal? Não, mas ela é um mal. É uma obsessão. É uma obsessão influenciada. Assim como as drogas, a sexualidade, entendeu? O homossexualismo, tudo isso. Porque, primeiro, que ela toda o homem da reflexão de que ele está tirando do seu semelhante os meios que Deus lhe deu para projetá-lo. Isso não é obsessão, não? Uma certa feita eu falei sobre isso, como é que se explica o homossexualismo ser uma obsessão? Eu digo, de onde é que origina o homossexualismo? É uma doença? Não é? É a opção, como falam por aí, também não é bem assim essa opção, porque ele se torna homossexual pelo simples fato de o querer captar todos aqueles gestos, aqueles trejeitos, que a gente vê isso desde pequeno, manifesto na criança. Não é verdade? A nível de físico não é opção, mas é sim a nível de espírito. É opção do espírito. E onde partia essa opção? Nos desregramentos do comportamento sexual, dentro das suas normativas legais na lei. Ele violou essa lei e se comprometeu nessa área e vem com esses trejeitos, desenvolve esses trejeitos, essas vinculações ligadas a essa coisa que nós chamamos de homossexual. Então é a opção do espírito, sim. Não é de matéria, você não tem como explicar. É aí que entra a colocação que eu fiz. Muitas das vezes o espírito inferior, ele se afasta. Mas nós temos as nossas, como o Jorge colocou aí muito bem, né? As nossas imperfeições. Então nós vamos atrair aqueles compatíveis conosco. Então todos nós sofremos obsessão. Todos. Ninguém aqui está livre. Ninguém aqui está livre. Agora, claro, é como os Espíritos dizem. Nem sempre, por nós estarmos sendo enganados, influência todos nós sofremos. Influência. Domínio já é outra questão. É escravização. Todos nós sofremos influência dos espíritos. Aqui nós estamos sofrendo influência dos espíritos. Jesus escapou disso. Por que você diz isso? As ideias sublimes também uma influenciação dos bons espíritos, não? As orientações, quando nós pegamos um livro e que recebemos uma intuição, leia tal página, isso não é influenciação dos espíritos, não? As intuições que nós recebemos, né? Isso ou aquilo, não é influenciação do espírito, não? Nós temos precisando pegar no livro. As inspirações, né? As deduções, né? O que é isso? Aí que os espíritos disseram a Kardec, o homem poderia livrar-se de muitos males se desse ouvido às suas boas orientações. Quantos de nós, muitas das vezes, ouvimos, porque assim, só se acredita quando o espírito vem assim, fala no ouvido, olha fulano de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós temos essa inferioridade ainda de achar que o espírito tem que vir de voz direta, olha fulano, não sei o que, não sei o que. É chamada manifestação ostensiva. Aí muitos dizem assim, o espírito está falando no meu ouvido. A gente ouve muito isso nem dos criminosos. Porque eu cometi aquilo que eu ouvi voz. Nem que eu não ouvi voz para desgraça. Não ouvi voz para o horror. Que diabo é isso? Na verdade, ouve sim, aquilo é miserável, ele é compatível com aquilo, deu razão ao miserável igual a ele. Foi cometer o crime que ele gostou de fazer. Essa é a verdade. Aí o espírito vem sorrateiramente, manifestação oculta, não é aquela de voz direta na ponta do ouvido, pererê, 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 mas é aquela manifestação oculta, quase nossa, que o espírito fala.
E nada, vai ser fiado, não vai ouvir ninguém. Não, aí você vai. Aí quando a coisa acontece, menina, eu ouvi lá dentro, né? Lá dentro, alguém dizia assim, não faça, não vá, não é assim, não é por aí. Isso está aqui, minha gente, ó. Leiam o livro da... É por isso que eu digo, quando nós lemos os livros da codificação, os nossos testamentos se tornam inválidos. Nós não contestamos. Diga. O próprio livro dos Espíritos até desenvolve os abates do ponto de espírito. Quando nós sofremos a influenciação do espírito perverso, que nos impute intuitivamente o desejo de praticar determinada prática maléfica, e a gente tem de imediato uma intuição do espírito bondoso, que é o nosso anjo guardião, que nos inspira um sentimento contrário e deixa que a gente se torne senhor de nós mesmos. Exato. Na distinção para seguir a orientação do espírito bondoso ou do espírito perverso, Isso mesmo. para que a gente seja senhor dos nossos atos e assumir as consequências disso. É isso mesmo. Então, é por isso que nós não estamos aqui submetidos, nós não somos fantoches de espíritos. Nós não somos. Nós somos dirigidos por nós mesmos. Agora, claro, vamos dar a propensão a essas ideias de acordo com a nossa natureza. E aí, quando a gente aqui, licença aqui, Marco, a gente fala, muitas das vezes as pessoas nos criticam, porque dizem assim, depois que você se tornou espírita, tudo agora você é o mal. Minha gente, não é que é o mal. É porque a proporção que nós vamos nos desenvolvendo, os nossos atos, eles vão pesando cada vez mais a nós com responsabilidade. E eles nos apresentam, que não apresenta no cego, que não está vendo, está criticando. Então, você vai deixar de ouvir a razão para ouvir um cego que não está vendo nada? Porque ele acha que é assim? É esse o meu questionamento. Eu não vou mudar porque os outros acham que eu sou assim. Não. Eu só vou mudar quando as minhas percepções me mostrar o contrário. Mas enquanto o nego falar que é assim, eu pouco estou me incomodando. Porque o que eu estou ouvindo é o contrário do que ele está. É como o Espírito diz. Ele chega aqui e passa uma orientação, o médium se cala. Claro, o médium tem que se calar para refletir. Mas passe de acordo com uma informação que venha a ser estudada. É como o próprio Espírito diz. Muitas das vezes se cala e as consequências daquele calar serão funestas. Serão funestas. Porque deixou-se de passar, se não naquele momento, claro, todos nós temos as nossas reservas, temos as nossas... Mas chame aquele responsável, que tem a coerência, que tem a competência para responder. Porque quem estuda tem competência. Quem trabalha, quem busca, quem queima sua tempestade, tem competência. Não chame ninguém lá fora, ou fique comentando, não. Isso é mediocridade. Mas chame aqueles dirigentes responsáveis, é passado isso. O Espírito passou assim. Qual é a orientação dada? Porque Espírito é gente. Os Espíritos passam suas informações como eles querem. Os estovados não têm responsabilidade, passam, não querem saber. Os coerentes passam com coerência. Os inteligentes com inteligência. E assim sucessivamente. Vale lembrar o estudo da escala dos Espíritos. Então, cabe ao receptor, que é o que nós somos, a importância da mediunidade é grande. Ela tende a levar o homem a se esclarecer sobre a sua situação nessa e após a morte. Ela não está restrita simplesmente, como muitos dizem, que é a mediocridade. Esse negócio de se manifestar, essa coisa de ignorante. Isso não é coisa de ignorante, não. Leia a história da humanidade que vamos ver lá, as pitonísias, né? Os oráculos, isso tudo está aí, todos esses médios com nomes inseridos
na época ao qual vivera. Está lá, os videntes, na época em que vivera, tomaram nomes dessa natureza. O Espiritismo veio e simplificou, trazendo à luz da humanidade a mediunidade. Isso ele quer dizer o quê? A humanidade é médium. Os grandes homens da época buscavam esses oráculos para dirigir suas vidas, para a posse dos seus interesses. Se comunicavam com os espíritos para que esses espíritos dessem diretriz daquilo que ele teria que realizar, e essa realização teria que ser benéfica para ele. Isso não mudou até hoje. Hoje se ainda busca espíritos para saber o que vai acontecer na sua vida pessoal, mas o Espiritismo, como uma ciência inteligente, coerente, científica, trouxe à luz da razão a mediunidade como meio, uma porta aberta para o esclarecimento do homem após morte, as suas consequências, a sua felicidade e as suas potencialidades. Então a mediunidade, ela não está restrita ao círculo do centro, ela é universal. Os espíritos simplificaram e trouxeram a esse grande espírito essas informações para que a humanidade se abrisse as arestas para o entendimento de si próprio. Como hoje se cultua Jesus como o Deus que vem salvar a humanidade, e Jesus já viera há muitos séculos trazendo ao homem que, na passagem de Nicodemos, quando ele dissera que o homem nasceria não da carne, mas do espírito, ele dissera que o homem é imortal e continuará sendo, e que a sua vida não está explicada no hoje, mas no ontem, e vai ao longo da sua existencialidade. Então daí se vê nas escrituras, nos povos mais rasteiros, mais inferiores, vemos lá a manifestação de mediunidade. Nos animais, as manifestações desses seres inteligentes que se manifestam. Tem uma, para nós aqui fortalecermos a questão dos animais, leia o livro Reencarnação de Daniel, a Reencarnação de Gabriel Delane. E lá tem diversos fatos colocados por Bozano, pesquisado por Bozano e pelo próprio Gabriel Delane. E um desses fatos foi de uma gata, tem diversos, de uma gata Maggie. Foi Maggie? Não, aí já é outro, desculpa. A gata não estou lembrada aqui. Mas essa gata, ela pertencia a um rapaz que mudara para uma casa, segundo atribuiu-se assombrada. E em uma noite, essa gata estava ao lado do seu dono e ele a acarinhando. Daqui a pouco, a gata começou a ficar agitada. Começou a ficar eriçada. Foi. E começou a estar em estado de pavor. E o seu dono começou a observar o porquê daquele agito, né? Daqui a pouco, de um lapso de segundo, ele viu um espírito sentado ao seu lado, com os cabelos emaranhados, os olhos grandes, e olhando para ele como se estivesse hipnotizado. A gata ficou apavorada, assim como o dono. Ele quisera gritar pelos seus pais, mas ele não conseguia, porque o espírito o hipnotizou tanto que chegou a abafar sua própria voz. Resultado, em lapsos de segundo, ele conseguiu se deslaçar daquele processo obsessivo magnetizador e gritou. No que ele gritou, aí sua gata já estava em estado de pavor, né? Quando ele gritou, a mãe veio
em auxílio a ele. Quando abriu a porta, menino, a gata subiu pelos cabelos da criatura, pela cabeça, e aí deu no pulo, se parou na escada. Esta gata subia e descia, parecendo uma louca, subia e descia a escada, subia e descia a escada, até o espírito desaparecer. Resultado, a gata ficou em estado de pavor. A gata viu o espírito. E aí, depois de muito tempo que essa gata ficou nesse estado de pavor, ela veio a se acalmar. Outro fato também é dos cavalos, que em uma determinada localidade, os donos desses cavalos foram montados neles a um cemitério. Foram 3 cavalos. Ao chegar na porta do cemitério, esses cavalos começaram a tremer, começaram a vomitar, começaram a ficar dando vertigem e aí acabaram caindo, sem conseguir levantar. Foi chamado um socorro para dar a eles. Depois de 3 dias, esses cavalos vieram a óbito, morreram. E aí levou-se a pesquisa o porquê que aqueles cavalos morreram. Sabe por quê? Porque eles perceberam as influenciações de espíritos inferiores que estavam ali. Leiam a reencarnação de Gabriel Demânio para vocês verem que coisa notável. Então os animais, eles têm percepções, eles veem os espíritos, eles sentem o perigo. O homem, ele raciocina, ele exterioriza esse raciocínio. E aí, o que é que acontece? Vamos ficar à mercê do ignorante que vive vinculado com as normas dogmáticas, ou sistemáticas. A informação na casa espírita, ela tem que ser ministrada, sabe por quê? Porque o médium, assim como os seus dirigentes, eles têm que ter uma diretriz do que eles fazem. Qual a importância da casa espírita? Qual a importância dos trabalhos? O porquê eu tenho que ter determinada postura sem me deixar envolver, porque é meu parente, é meu aderente. Eu não tenho isso comigo. Da mesma forma que eu ajo com o estranho, eu ajo com o meu parente. Porque quando eu me comprometi, eu não me comprometi como parente. Eu me comprometi como espírito, eu vou responder como espírito. Então, da mesma forma como eu ajo de forma rígida com os meus, com os outros eu ajo com os meus. Quer, não quer, tudo bem. Porque eu não posso agir com a mentalidade daqueles que não estão vendo, sentindo, percebendo o que eu estou. Entre eu e ele, eu sou mais responsável do que ele. A responsabilidade maior cairá sobre mim. Então eu não posso ficar à mercê dele. Não é verdade? É nisso que os espíritos dizem. A proporção, a responsabilidade daquilo que foi passado será daquele que passou. Que é mais errado, mais certo. É nisso que muitos desses irmãos estão se comprometendo. As redes televisivas, os rádios, estão sendo para ele o veículo dado pelo Criador. Mas o agrado não permite. Eu vou machucar. Rapaz, eu tenho isso comigo. Eu acho que só se machuca quem já viu me machucar. Só se machuca quem já viu me machucar. Porque jamais, quando uma pessoa chega para mim e me esclarece, tirando as algemas da minha ignorância, eu vou me machucar. Eu posso não gostar naquele momento, porque todos nós temos as nossas enfermidades. Ninguém aqui é perfeito. Eu posso naquele momento, pela incompreensão, pela força do não entendimento, me magoar, não gostar, mas cabe a mim refletir. E é nessa reflexão que a voz da razão fala mais alto. É aí que está.
porque eu posso ser chamada ali pelo coordenador da instituição. Mas o que vai me vincular a ele, ou me desvincular, é o sentimento pelo qual ele me passou determinada informação. E essa informação, como ela, vai servir para a minha vida. Né? É aí que está. Agora, claro, se a gente quer ser maioral, quer se projetar, claro que a gente vai achar que os outros sempre estão com inveja de nós. Isso é inveja, né? Ou que nós estamos sendo alvo de ataque dessas pessoas. E que na verdade, muitas das vezes não. As pessoas, esses sim, é como o Carlos Bernardo aqui diz assim, é o livro Espiritismo e Magnetismo. Aí ele diz assim, esse livro é para os homens de má vontade. Sabe por quê? As pessoas de má vontade, eu aprendi isso com os espíritos. Eu não quero me dar com pessoas de boa vontade, sem saber nada. Sabe por quê? Porque as pessoas de boa vontade só atrapalham. Atrapalham. Elas não sabem fazer nada. Elas vão engrossar a dificuldade que eu já estou tendo. Eu quero pessoas de má vontade, mas que saibam o que estão fazendo. Porque a pessoa, o profissional de má vontade, ele vem estupidamente. Ele pode vir estupidamente. Berrando, chiando, mas só faz certo. Mas ele, só faz com qualidade. Mas o seu trabalho terá êxito. Não interessa a sua estupidez, não interessa. Mas teve êxito. Ele deu resultado. Ele é conhecedor do ofício. E o de boa vontade sabe que peste. É por isso que os espíritos questionam, ou estuda ou fica a mercê do misticismo, da ignorância. Pega uma substância química, duas substâncias químicas, bote na mão de um de boa vontade para fazer uma manipulação e bote essa substância química na mão de um de má vontade, está ali apurrinhado, desesperado, mas que tem conhecimento do ofício. Pois é. Que desastre vai Não ser. é? É por isso, minha gente, que nós temos que parar com essa ideia sentimentaloide. Ele fez de boa vontade, eu não quero não. Só vem me atrapalhar. Para que essa boa vontade? Não vai ajudar em nada. Primeiro, que não tem conhecimento do que faz. Segundo, que não sabe nem as consequências do que faz. Isso também serve para as instruções dos espíritos. Quando o espírito vem dar uma instrução ao médium, ele vê primeiro as qualidades que aquele médium tem, onde ele busca, e muitas das vezes ele intui a esse médium com isso aqui, a lembrança disso aqui. Não é como muitos acham, o espírito veio, passou tal e tal informação. Sim, mas qual é o critério de pesquisa que se fez para saber se isso é verdade? Porque eu, quando falo ali, referente à energia, referente à postura, referente a trabalho, eu tenho conhecimento do que eu falo, eu estudo, eu busquei me informar. Eu não falo nada aleatoriamente, nem leigo, nem com as emoções, eu falo com conhecimento de causa. E se me perguntarem, eu sei onde foi que eu busquei. É uma fonte. É isso que Carlos Bernardo sempre questionava. Onde foi que você achou? Qual foi o critério de pesquisa para você falar tal ou tal coisa? Ou se dar com tal ou tal situação? Você tem que ter. O professor não vai para a sala de aula simplesmente com o livro ditado pelo pedagogo que se formou na faculdade. Não. Ele primeiro tem que pegar o livro para conhecer todo o conteúdo desse livro, sua diretriz, e formar a sua base dentro dessa diretriz desse livro. Porque ele não vai pegar simplesmente uma página, vai chegar aqui e escrever para o aluno e simplesmente não. Ele tem que formular um trabalho para apresentar, mesmo com essa diretriz de outrem, mas ele tem que ter a sua formada por ele, para que quando ele venha a apresentar uma prova para esse aluno, ele está com essa
essa diretriz formada por ele, para ele saber se basear. Porque senão ele é leviano, ele não sabe que diabo é que ele faz, passa as coisas sem saber o que está fazendo. Então, no Espiritismo não é diferente, não. Espiritismo não é para ignorante, não, minha gente. Como muitos dizem. Sabe por que dizem isso? Porque pega no livro hoje e vai pegar no romance amanhã. Romance não é Espiritismo. Espiritismo, ele tem que ser estudado nas suas bases. Novamente nós dizemos, nós não vamos abdicar das obras sequenciais e de outras obras que também falem mal. Leiam, vamos ler. O homem só sabe pesar entre o bem e o mal quando ele passa pelas duas vias, né? Aí ele sabe pesar. Nós só sabemos que a comida em excesso faz mal quando ela, com o estômago, começa a bufar, estourar, né? Aí a gente sabe que a comida em excesso faz mal. Enquanto isso, a gente vai levando comida para dentro. Não é verdade? Então a vida não é diferente. Nós temos que ter a diretriz de estudo. Primeiro, qual a importância de estarmos nas instituições espíritas? Será que é só para curarmos as nossas dores? Será para só chegarmos aqui, sentarmos e ouvirmos? Que importância tem a instituição espírita? Qual é o seu caráter principal na vida do homem? Esclarecer o homem sobre a sua vida sem o radicalismo, sem os preconceitos, sem as ideias dogmáticas e sistemáticas, mas formar ideias lúcidas. Qual é a importância do livro? A filosofia é estudada na sua inteireza, explicada, avaliada, estudada, pesquisada, para mostrar os fatos. Essa é a importância. Então, não façamos do Espiritismo, das instituições espíritas, escola de vai, chega o osso e vou embora. É um lugar que nós adentramos, sentamos, ouvimos e vamos embora. A coisa não funciona assim. E a gente fica aqui.